Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção de dividendos da Sanepar, verificar o potencial de pagamentos aí de dividendos para os próximos anos da Sanepar. Vou falar sobre esse assunto e muito mais. No final também vou apresentar o valor intrínseco da ação da Sanepar aí, conforme a fórmula de Graham, falar também dos múltiplos da Sanepar, também comentar brevemente sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 e também aqui no vídeo eu verifico a política de dividendos da Sanepar para que essa simulação aqui, essa projeção fique a mais próxima aí mais próxima da realidade, né? Então, pessoal, se você gosta de vídeos sobre investimentos e caiu aqui nesse vídeo pela primeira vez no meu canal, né? Saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo e fique comigo até o final para acompanhar todo o raciocínio desenvolvido aqui no vídeo. E quando a gente fala de Sanepar e de empresas de saneamento, né, como Sabesp também, Copasa, que são as empresas aí de saneamento listadas na bolsa, a gente sempre acaba falando do marco legal do saneamento, né? Então, para quem não sabe, né, o marco legal do saneamento é uma lei, né, e ela prevê que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização, ou seja, que todas as pessoas, né, ou praticamente todas as pessoas tenham acesso à água e saneamento, né? E essas metas então elas devem garantir atendimento de 99% da população brasileira com água potável e 90% da população brasileira com coleta e tratamento de esgotos. O prazo para isso é até 31 de dezembro de 2033. E quando a gente verifica a realidade do nosso país, né, que muitas pessoas ainda não têm acesso a esgoto, né, a coleta e tratamento de esgoto, então, muitas pessoas ainda não têm saneamento básico, infelizmente. Então, existe um espaço gigantesco para que as empresas de saneamento ganhem mercado, né? Que elas tenham aí uma atuação ainda maior nos próximos anos, né? Só que, claro, assim como elas têm esse grande potencial, né, por conta da realidade do Brasil, também é fato que para atingir, né, essas metas que estão estipuladas no marco legal do saneamento, essas empresas elas precisam fazer muitos investimentos. Então todas essas empresas têm feito e farão muitos investimentos nos próximos anos. E isso, claro, pode impactar os dividendos, né, nesse período. Aqui, analisando os resultados do segundo trimestre de 2022, a gente vê que a questão da crise hídrica, né, o pior ficou para trás, então o volume das barragens melhorou bastante no ano de 2022. A receita líquida da Sanepar subiu, né, então a gente vê no semestre aí uma subida aí de 10,6%. No entanto, a companhia teve queda no lucro líquido, né, então queda no lucro líquido de 9,1%, queda na margem líquida também. Os custos e despesas operacionais da Sanepar subiram bastante, foi um aumento bem significativo, então esse foi um ponto de bastante atenção nos resultados do segundo trimestre de 2022 e que a gente vai ter que observar agora nos próximos trimestres como que isso vai se comportar. EBITDA e margem EBITDA caindo também no segundo trimestre de 2022, então os resultados no geral não foram muito bons no segundo trimestre de 2022 da Sanepar. Eu até fiz um vídeo comentando sobre eles. No entanto, por mais que os resultados não tenham sido bons, acredito que a Sanepar continue aí com bons fundamentos. Isso não significa que ela tenha perdido fundamentos, muito pelo contrário. A companhia, como a gente pode ver, ela vem gerando caixa, né? E ela tem um índice de alavancagem baixo aí. O índice de alavancagem dela ao final do segundo trimestre de 2022 estava aí em 1,6 vezes, o que significa então que a companhia ela precisa aí de pouco mais de um ano para quitar todas as suas dívidas. Então é uma empresa que não tem uma alavancagem considerável, uma empresa bem gerida, bem tocada na minha opinião. E aqui, analisando a política de dividendos da Sanepar, a gente pode observar, isso aqui é extraído diretamente da política de dividendos da Sanepar no site de relações com investidores da companhia. A gente observa que, conforme o estatuto social, né, e conforme a lei, né, porque a lei das SA, a lei 6404, define aí que o dividendo ele não pode ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então, esses 25% aí por obrigatoriedade, né, por imposição da lei, tem que ser distribuídos aos acionistas. E claro, além desse dividendo anual obrigatório, né, que é uma previsão legal, observada a saúde financeira e o interesse público, já que é uma estatal, né, então tem que observar o interesse público também, a companhia, pela sua política de dividendos,
ela tem aí então a possibilidade de pagar mais 25% do lucro líquido. Então, ela costuma aí pagar no máximo, né, 50% do lucro líquido. 25% é garantido e os outros 25% aí vai depender da saúde financeira da empresa, do momento, do interesse público, já que a gente está falando de uma estatal. E aqui a gente pode observar, né, que a companhia ela entre 2012 e 2018, né, ali na parte azul dessas tabelas, a gente pode ver o número 50%. Então, isso significa que o payout da companhia entre 2012 e 2018 foi todos os anos aí na base dos 50%, justamente conforme a política de dividendos da companhia. Mas a Sanepar de 2019 para cá, né, muito por conta aí de diversos fatores, como marco legal do saneamento, que a empresa tem que fazer muitos investimentos nos próximos anos, tem feito investimentos e fará muitos outros investimentos, né? Além disso, no ano de 2021 nós vimos aí essa crise hídrica que afetou a Sanepar, afetou as geradoras de energia também. Então tudo isso fez aí com que a companhia nesses últimos anos tenha ficado aí com um payout na casa dos 30%, que significa então que do lucro líquido ajustado, ela distribui cerca de 30% aos acionistas a título de dividendos e juros sobre capital próprio. E aqui, né, aqui nessa tela aqui do Status Invest, a gente verifica então essa média aí da Sanepar, a média histórica da Sanepar é um payout na casa dos 39%. A gente pode ver ali que nos anos em que a Sanepar pagou 50% de payout, né, aqui no Status Invest aparece um valor um pouco menor, de 47%. Acredito, né, não tenho certeza, tá pessoal, mas acredito que isso ocorra porque no Status Invest esse payout já considera aí aqueles, já deduz, né, aqueles 15% de imposto de renda retido na fonte que incidem sobre os pagamentos de juros sobre capital próprio. Então isso faz com que o payout fique um pouquinho menor, ou seja, está considerando aí no payout, né, o valor líquido para os acionistas, né? Lá no site da Sanepar a gente já vê o payout ali considerando o valor bruto. Então por isso que tem uma pequena divergência, mas acredito que seja disso aí, pessoal. Então a gente pode ver que 2019 para cá esse payout ele caiu, né, consideravelmente, muito por conta dos fatores que a gente comentou já no vídeo. E a gente pode observar que nos últimos 12 meses a Sanepar ela pagou um dividendo aí aceitável, né, na casa dos 6,6%, 6,68, e ela tem um lucro por ação aí atualmente de 74 centavos. Então, se a gente for fazer a projeção de dividendos, que é o grande tema desse vídeo aqui, né, Sanepar 4, né, lucro por ação de 74 centavos, a cotação atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é de R$ 3,55. Então, se a Sanepar, né, porventura, se ela distribuísse 100% do lucro, se ela tivesse aí um payout de 100%, se ela distribuísse tudo que ela lucra, a gente estaria falando de um 20% de dividend yield. Mas, claro, ela não faz isso, né? Então, por essa razão que a gente vê um dividend yield de 6%. Agora, olha como é grande a diferença, né, se ela distribuísse aí um payout de 100% e o payout atual. Então, isso na verdade serve para a gente ver o potencial da companhia, mostra como a companhia é lucrativa sim, né? Se ela distribuísse tudo, a gente estaria falando de um dividend yield aí muito grande, de 20%. Mas claro, ela não faz isso, né? Ela distribui aí apenas 50% no máximo, então mesmo assim a gente pode ver um potencial aí de dividendos muito bom, né? A Sanepar ela tem distribuído 30%, então por isso que os dividendos estão menores, mas se ela distribuísse 50%, como ela distribuiu alguns anos atrás, né? Distribuiu entre 2012 e 2018 50% do lucro, a gente estaria falando aí de um dividend yield na casa dos 10%. Então é correto sim dizer que Sanepar tem potencial para pagar um dividend yield de 10%. Isso não significa que ela pagará esses 10%, porque ela tem feito muitos investimentos, então é provável que ela continue com esse payout aí de 30% por um certo período ainda. E fazendo uma projeção aqui, a gente pode ver aqui, né, a gente pode ver no canto direito aí inferior da tela que o CAGR dos lucros aí dos 5 anos, né, dos últimos 5 anos é de 12%, que significa que a Sanepar ela cresce seus lucros em média 12% ao ano nos últimos 5 anos. Então, sendo bem realista aqui, é possível sim que a gente projete aí que nos próximos anos a gente veja a Sanepar crescendo seu lucro cerca de 10%, porque esse resultado já ocorreu, claro que não é garantido que para o futuro ocorra também, mas é algo factível que a gente tem aí, é algo palpável, então a gente pode sim projetar um crescimento aí de 10%.
O LPA atual é de 74 centavos, então a gente está falando de um crescimento aí de 7 centavos, né, no LPA, ou seja, chegando a 81 centavos. Se esse payout ele for mantido na casa dos 30%, estaríamos falando de 24 centavos aí de dividendos, né, por ação. Cotação atual, claro, é o que eu tenho que considerar, não posso saber, né, não posso adivinhar qual será a cotação daqui 2, 3 anos, mas é possível projetar que esse lucro seja de cerca de 81 centavos. E levando em consideração a cotação atual, estaríamos falando de um dividend yield na casa dos 6,8%, ou seja, Sanepar mantendo, né, pagamentos parecidos com os atuais. Mas se a Sanepar ela voltar a pagar aí 50% de payout, aí a gente está falando de um dividend yield de cerca de 41 centavos por ação, né, e um dividend yield de 11,46% conforme a cotação atual. Então, Sanepar tem sim um excelente potencial de pagamentos no longo prazo. Então, quando que a gente pode observar isso? No longo prazo, realmente, a gente está falando aí de talvez daqui 7, 8, 10 anos, né? Porque a Sanepar, nesse período, ela precisa fazer muitos investimentos, conforme o marco legal do saneamento. Agora, depois que ela passar esse período aí, e a gente está falando de longo prazo aqui, né, de 10 anos, por exemplo, é bem possível sim que a Sanepar a gente veja ela pagando aí 9, 10, 11%, porque ela tem potencial para isso. E conforme a fórmula de Graham, né, o valor aí de mercado da ação é 3,55, fórmula de Graham que leva em consideração aí 22,5 vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial por ação. Esse resultado, né, a gente tem que tirar a raiz quadrada desse resultado e o resultado final da fórmula então demonstrar o valor intrínseco da ação. Então a gente verifica aqui 22,5 vezes o LPA, que é de 74 centavos, vezes o valor patrimonial da ação, que é de R$ 5,38, a gente chega num resultado de 89,577 e a raiz quadrada desse número é 9,46. Então, o valor intrínseco, né, conforme a fórmula de Graham de Sanepar 4 seria de R$ 9,46, sendo que o valor de mercado dela é de R$ 13,55. Então, teria aí uma margem de segurança muito boa, conforme essa fórmula. Obviamente, existem muitos outros métodos aí de valuation, né, de descobrir o preço justo de uma ação. E claro, isso não é recomendação de compra ou de venda, né? O objetivo aqui do canal e dos meus vídeos é apenas compartilhar meus estudos sobre investimentos com vocês e eu aprendo muito com vocês nos comentários, então eu quero saber o que vocês acham do conteúdo desse vídeo, se vocês têm Sanepar ou não em carteira, se vocês acreditam também em Sanepar para o longo prazo e acreditam em ver a Sanepar no longo prazo pagando dividendos muito maiores do que os atuais. Quero saber o que vocês acham, eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!